A mala de couro bateu no chão de mármore da entrada, com um som oco que ecoou pela casa vazia. André Bachelard empurrou a porta com o ombro, carregando na outra mão a pasta de documentos do Congresso de Londres, e pendurado no pescoço o crachá que ainda não havia tirado. 3 da manhã, 26 horas de viagem. O cansaço pesava em cada músculo, mas havia algo mais pesado que isso: o silêncio. A mansão em Curitiba sempre foi grande demais para 3 pessoas, e agora, sem Mariana, parecia um mausoléu mal iluminado. André ligou a luz do hall e percebeu que o lustre central continuava com 2 lâmpadas queimadas. Fazia 2 meses que ele havia pedido para Vera trocar. Detalhe insignificante, mas que o irritou de um jeito desproporcional. Talvez porque pequenos descuidos eram a única coisa que ele ainda conseguia controlar. Ele subiu a escada principal arrastando os pés, evitando olhar para o corredor à esquerda, onde ficava o quarto que ele e Mariana dividiram por 10 anos. A porta estava fechada há 8 meses. Desde o funeral, André dormia no escritório do 2º andar, em um sofá-cama improvisado entre pilhas de artigos médicos e certificados emoldurados que ninguém mais olhava. Mas antes de se render ao sono, havia uma parada obrigatória: o quarto de João. André girou a maçaneta devagar, tentando não fazer barulho. A luz do corredor entrou em faixas douradas sobre o tapete de astronautas que Mariana escolheu quando descobriu que estava grávida. João estava deitado de costas, coberto até o pescoço com um edredom azul marinho. O cabelo escuro, igual ao da mãe, espalhado no travesseiro. André sentou na beirada da cama, o colchão afundando levemente sob seu peso. Estendeu a mão para tocar o rosto do filho, mas hesitou no meio do caminho. Ele sempre hesitava. Como se não soubesse mais se tinha o direito de tocar, de consolar, de estar presente depois de tantas ausências. Os dedos finalmente roçaram a bochecha de João, gelada, fria demais para uma noite de verão em Curitiba. André franziu a testa e puxou o edredom um pouco para baixo para verificar se o ar-condicionado estava alto demais. Foi então que viu o braço de João, fino demais. Os ossinhos do pulso saltavam sob a pele pálida como teclas de piano mal revestidas. André piscou tentando processar. Quando ele havia viajado 3 semanas atrás, João estava com o peso normal para uma criança de 6 anos. Robusto até. Mariana sempre brincava que ele herdou a estrutura dos Bachelard. Ombros largos, bochechas cheias, mãos fortes. Mas aquele braço não pertencia ao filho que André lembrava. Ele afastou o edredom mais um pouco. O pijama de dinossauros que 3 semanas atrás estava justo, agora pendia frouxo sobre o corpo pequeno. As costelas marcavam discretas sombras na lateral do tronco. André sentiu o coração acelerar, mas se forçou a respirar devagar. Não entre em pânico. Talvez seja só impressão. Você está cansado, vendo coisas onde não existem. Médico havia 20 anos. André Bachelard já tinha diagnosticado centenas de crianças. Desnutrição tinha sinais claros: perda de massa muscular, pele ressecada, olheiras profundas, cabelo sem brilho. Ele olhou para João de novo, agora com olhos clínicos em vez de paternos. As olheiras estavam lá, manchas arroxeadas sob os olhos fechados que antes não existiam. André engoliu em seco. Levantou devagar, recuando até a porta sem tirar os olhos do filho. Você está exagerando. Vera disse que ele estava comendo bem. Ela manda fotos todo dia. Você está paranoico. Mas a imagem daquele braço fino, daquelas costelas salientes, gravou-se em sua mente como uma radiografia permanente. No corredor, a luz da cozinha estava acesa. André desceu as escadas de novo, desta vez mais rápido, segurando no corrimão para não tropeçar. Precisava de água. Precisava pensar. Precisava de alguma explicação racional que apagasse aquela sensação de aperto no peito. A cozinha estava impecável. Bancada de granito brilhando, louças organizadas, piso sem uma migalha. Vera era obsessiva com limpeza, isso André tinha que admitir. Ele abriu a geladeira. Vazia. Não completamente vazia, mas estranhamente vazia para uma casa onde morava uma criança. Uma caixa de leite pela metade. 2 iogurtes vencidos.
meia dúzia de ovos. Nada de frutas, sucos, queijos, presunto, as coisas que João costumava comer. André abriu o armário da despensa. Cereais matinais ainda lacrados, biscoitos intactos, potes de vidro cheios de arroz, feijão, macarrão, tudo organizado, tudo sem uso recente. Um arrepio subiu pela espinha de André. Onde está a comida de João? Ele se virou e viu Vera parada na porta da cozinha. A mulher vestia um roupão branco imaculado e chinelos de quarto, o cabelo preso em um coque perfeito, mesmo às 3 da madrugada. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos castanhos, que permaneceram fixos e opacos como pedras de rio. Doutor André, que susto! Não ouvi o senhor chegar. A voz dela tinha aquela cadência calma, quase pastoral, que sempre tranquilizava André nos primeiros meses. Viagem boa? André fechou a geladeira devagar. Vera, João está bem? Claro, doutor. Por que não estaria? Ela inclinou a cabeça como se a pergunta fosse absurda. Ele está muito magro. Houve uma pausa, brevíssima, quase imperceptível. Mas André viu. Um lampejo de algo cruzou o rosto de Vera antes de sua expressão voltar ao normal. Magro? Não, doutor. João está ótimo. Comendo direitinho, brincando, estudando. Deve ser impressão do senhor por estar cansado. Ela se aproximou, gesticulando com as mãos como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Sabe como é? Criança às vezes passa por fases de crescimento. Eles esticam e ficam mais magrinhos temporariamente. É normal. André olhou nos olhos dela. Procurou por sinceridade, preocupação, qualquer sinal de que Vera estava genuinamente cuidando de seu filho. Mas tudo o que viu foi aquele sorriso imóvel, aqueles olhos de pedra. E o silêncio da casa, pesado como uma lápide, instalou-se entre eles. André não conseguiu dormir. Ficou no sofá-cama do escritório, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. O ronco baixo do ar-condicionado, o estalido ocasional da madeira envelhecida. E no andar de baixo, passos. Vera andando pela casa às 4 da madrugada, como se estivesse cumprindo alguma ronda silenciosa. Quando a claridade começou a entrar pelas frestas das cortinas, André desistiu de tentar descansar. Levantou, vestiu uma calça de moletom e desceu para a cozinha. Precisava ver João acordado, conversar com ele, olhar nos olhos do filho e confirmar que tudo estava bem, que aquela imagem do braço fino havia sido distorcida pelo cansaço e pela luz fraca do quarto. Mas a cozinha estava vazia, a mesa posta para uma pessoa só. Um prato com 2 torradas secas, uma xícara de café preto, guardanapo dobrado em triângulo perfeito. Nenhum rastro de café da manhã infantil. Nenhum copo de leite com chocolate. Nenhuma fruta picada. Nenhum dos cereais coloridos que João adorava. André olhou para o relógio da parede. 7h15 da manhã. João sempre acordava às 7. Era meticuloso com horários desde pequeno, herança de Mariana, que transformava a rotina em ritual de amor. Bom dia, doutor. Vera surgiu da área de serviço carregando um cesto de roupas dobradas. Ela usava o uniforme impecável que sempre vestia. Calça preta, blusa branca, avental bordado com suas iniciais. Café quentinho. O senhor deve estar exausto. Onde está o João? André ignorou o café. Ainda dormindo. Deixei ele descansar mais um pouco. Ontem foi um dia cheio. Vera colocou o cesto sobre a bancada e começou a separar as roupas com movimentos mecânicos, quase ritualísticos. Dia cheio como? Estudou bastante, brincou no jardim, jantou direitinho. Ela não olhava para André enquanto falava, mantinha os olhos nas roupas. Criança precisa de rotina, doutor. O senhor me ensinou isso. André sentiu uma pontada de irritação. Ele nunca havia ensinado nada para Vera. Ela é que chegara com todas as respostas prontas, todos os métodos pedagógicos decorados, todas as referências impecáveis. Vou acordá-lo. Doutor, deixa o menino dormir. Ele precisa. Mas André já estava subindo a escada. O corredor do 2º andar cheirava a desinfetante. Cheiro hospitalar, químico, que nunca esteve ali antes. André empurrou a porta do quarto de João sem bater.
A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto em tons dourados e azuis. João estava sentado na cama, de costas para a porta, os ombros curvados, a cabeça baixa. Ele vestia o mesmo pijama da noite anterior, mas agora André podia ver que o tecido estava desbotado, com manchas amareladas perto do colarinho. As costas do menino eram uma linha reta e frágil, sob a roupa larga. "João?" O menino se virou devagar. O rosto que André viu o fez recuar um passo involuntário. As bochechas estavam fundas. Os olhos, enormes em um rosto pequeno demais, tinham olheiras tão profundas que pareciam hematomas. Os lábios rachados, a pele pálida com um tom levemente amarelado. João olhou para o pai com uma expressão que André nunca tinha visto antes em uma criança: resignação. "Oi, pai." A voz saiu baixa, rouca, como se João estivesse com dor de garganta. André atravessou o quarto em 3 passos e se ajoelhou na frente do filho. De perto era ainda pior. Podia ver cada ossinho do rosto, a pele esticada sobre a estrutura óssea como papel sobre arame. As mãos de João, pousadas no colo, eram esqueléticas. "João, meu Deus, João, o que aconteceu com você?" André segurou os ombros do menino, sentindo sob os dedos apenas osso e pele. Quase nada de músculo, quase nada de vida. "Não aconteceu nada, pai." João falou com a mesma cadência monótona de Vera, sem emoção, sem inflexão, como uma gravação. "Você está doente? Está sentindo dor? João, fala comigo." André sentiu a voz tremer, o pânico subindo pela garganta como bile. "Estou bem. Tia Vera cuida de mim." Os olhos de João se desviaram para a porta. André seguiu o olhar e viu Vera parada no batente, observando a cena com aquele sorriso imóvel. "Doutor, não precisa se exaltar. João está apenas em uma fase. Crianças passam por... fase." André levantou, ainda segurando João pelos ombros. "Meu filho está desnutrido. Qualquer médico veria isso em 3 segundos. Você é formada em quê, Vera? Tem diploma de quê?" O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. "Tenho anos de experiência, doutor. Já cuidei de dezenas de crianças. João é dramático, sempre foi. A mãe dele mimava demais, e agora ele usa a morte dela para chamar atenção." A frase caiu no quarto como uma granada. André soltou João e caminhou até Vera com passos lentos, controlados, tentando não explodir. "Repete o que você acabou de falar." Vera não recuou. Ergueu o queixo, mantendo aqueles olhos de pedra fixos em André. "Eu disse que Mariana mimava demais esse menino. E agora o senhor está fazendo a mesma coisa. João precisa de disciplina, não de paparicos." André sentiu a mão fechar em punho. Médico, juramento, autocontrole. Tudo evaporou. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Vera, e falou baixo, sibilante: "Você tem 1 hora para juntar suas coisas e sair da minha casa. 1 hora. Depois disso, eu chamo a polícia." Vera piscou. Pela primeira vez, desde que André a conhecera, ela pareceu genuinamente surpresa. "Doutor, o senhor está cometendo um erro. Quem vai cuidar de João? O senhor viaja toda semana, fica fora por dias. Esse menino precisa de mim. Sai. Agora." Vera olhou para João, que permanecia sentado na cama, observando a cena com olhos vazios. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas André se colocou entre ela e o menino. "Sai da minha casa antes que eu faça algo de que vou me arrepender." Vera finalmente se virou e saiu, mas não antes de olhar uma última vez por cima do ombro. Não para André, para João. E naquele olhar havia algo que André não conseguiu decifrar. Uma promessa, uma ameaça, ou talvez apenas a frieza de quem já sabia que tudo estava prestes a desmoronar. A porta se fechou com um clique suave. André se virou para o filho, que agora chorava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto fino sem fazer nenhum som. E foi nesse silêncio ensurdecedor que André finalmente entendeu. Ele não fazia ideia do que havia acontecido naquela casa nos últimos 8 meses. Se essa história te pegou até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Vera saiu da casa com uma única mala. Não discutiu, não pediu explicações, não exigiu carta de referência. Apenas olhou para André uma última vez,
antes de atravessar o portão e disse, com voz calma e cristalina: "O senhor vai se arrepender disso, doutor." A porta se fechou. O silêncio voltou. André ficou parado no hall de entrada por longos segundos, observando pela janela lateral, enquanto Vera entrava em um táxi que parecia estar esperando por ela. Como se ela soubesse que este dia chegaria. Como se já tivesse um plano B pronto. Mas não havia tempo para pensar nisso agora. André subiu correndo para o quarto de João. O menino não estava mais na cama. A porta do banheiro estava entreaberta e André podia ouvir o som baixo de água correndo. Ele empurrou a porta devagar. João estava em pé diante da pia, tentando beber água direto da torneira com as mãos trêmulas. A camiseta do pijama estava levantada e André viu pela primeira vez, sob a luz clara da manhã, a extensão real do corpo do filho. Costelas salientes, coluna vertebral marcando a pele como uma cordilheira sob tecido fino. Os quadris eram ângulos agudos, quase cortantes. O abdômen, côncavo. João parecia uma criança de campo de refugiados, não o filho de um médico milionário. "João!" A voz de André saiu estrangulada. O menino se virou limpando a boca com as costas da mão. Ele olhou para o pai com aqueles olhos fundos, enormes, e André viu medo ali. Medo genuíno, não do pai, mas de algo que havia acontecido. Algo que ainda estava acontecendo dentro da cabeça dele. "Pai, eu posso comer alguma coisa?" A pergunta saiu hesitante, quase envergonhada, como se João estivesse pedindo permissão para algo proibido. André sentiu o peito apertar. "Claro que pode. Você pode comer o que quiser, sempre. João, por que você está me perguntando isso?" O menino baixou os olhos. Não respondeu. André se ajoelhou, ficando na altura do filho. "Filho, olha para mim. O que a Vera fazia com você?" Silêncio. "João, por favor. Você precisa me contar. Eu não vou ficar bravo. Eu só quero te ajudar." Os olhos de João se encheram de lágrimas, mas ele as segurou, mordendo o lábio inferior. Ele abriu a boca, fechou, tentou de novo. Finalmente, em um sussurro quase inaudível, ela dizia que eu não merecia comida. As palavras caíram como chumbo no peito de André. Por quê? Por que ela dizia isso? Porque eu chorava pela mamãe. João começou a soluçar, o corpo pequeno tremendo. Ela dizia que menino chorão não come, que a mamãe morreu porque eu fui um filho ruim, que se eu comesse ia ficar gordo e ninguém ia gostar de mim. André puxou João para um abraço, sentindo os ossos do filho pressionando contra seu peito. "Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Você não tem culpa de nada, João, nada." Mas João continuou falando, como se uma represa tivesse se rompido. Ela me trancava no quarto quando eu pedia comida, às vezes por horas. Ela dizia que se eu contasse para alguém, você ia me mandar embora, que eu ia para um orfanato, que ninguém quer criança que chora. André sentiu algo se quebrar dentro dele. Raiva, culpa, desespero. Tudo misturado em uma náusea que subia pela garganta. Quanto tempo ela fez isso com você?" João encolheu os ombros, mas André já sabia a resposta. Meses, desde o início. Desde o primeiro dia que ele confiou seu filho àquela mulher. "Vem comigo." André segurou a mão de João, tão pequena, tão fria, e desceu com ele para a cozinha. Abriu a geladeira, os armários, começou a puxar tudo o que encontrou. Pão, manteiga, queijo, presunto. Preparou um sanduíche simples, com mãos que tremiam de raiva contida. Colocou no prato e estendeu para João. O menino olhou para a comida como se fosse uma armadilha. "Pode comer, filho. Pode comer o quanto quiser." André sentou ao lado dele e só então percebeu que estava chorando. João deu a primeira mordida devagar, mastigando com cuidado, como se tivesse esquecido como fazer aquilo. Depois a segunda, e então, como se um instinto primitivo tivesse despertado, ele começou a devorar o sanduíche com uma fome desesperada, engasgando, as lágrimas escorrendo pelo rosto. André precisou segurar o pulso do menino. "Devagar, João, devagar. Você pode comer mais, mas vai com calma, senão vai passar mal." Enquanto João comia, André olhou ao redor da cozinha. Tudo estava limpo demais, organizado demais, como um set de fotografia. Nenhum sinal de vida real, nenhum desenho colado na geladeira,
Nenhum copo esquecido na pia, nenhuma migalha fora do lugar. Ele levantou e começou a abrir gavetas. Tudo vazio ou com utensílios perfeitamente alinhados. Foi até a área de serviço. Abriu o armário onde Vera guardava produtos de limpeza e encontrou algo que não deveria estar ali. Uma caixa de sapatos no fundo, escondida atrás de garrafas de desinfetante. André a puxou e abriu. Dentro havia cadernos. 3 cadernos de capa dura com letra caprichada, quase infantil. Ele abriu o primeiro. Dia 1, João chorou 14 vezes hoje. Precisei aplicar o método de isolamento. Ele precisa aprender que fraqueza não é tolerada. Doutor, André vai me agradecer por isso. André virou a página, as mãos tremendo. Dia 8. João tentou pegar comida escondido. Reduzir as porções pela metade. Crianças mimadas precisam aprender limites. Mais páginas. Mais horrores escritos em letra cursiva, como se fossem anotações pedagógicas. Dia 32. João desmaiou durante a aula particular. Fraqueza emocional. Coloquei-o para descansar. Amanhã será mais forte. André sentiu Billy subindo. Fechou o caderno, mas viu que havia mais coisas na caixa. Fotos de João, dormindo, chorando, magro, assustado. E por último, no fundo da caixa, um envelope lacrado com o nome de André escrito na frente. Ele o abriu com dedos trêmulos. Dentro, uma única folha. Doutor André, quando o senhor ler isso, eu já estarei longe. Mas quero que saiba, eu estava ensinando seu filho a ser forte, algo que o senhor nunca teve coragem de fazer. Um dia, ele vai me agradecer. E o senhor também. André amassou o papel na mão, a raiva explodindo em ondas. Mas antes que pudesse gritar, ouviu a voz de João atrás dele. Pai, tem mais uma coisa que eu preciso te contar. André se virou. João estava parado na porta da área de serviço, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela não está sozinha, tem outras pessoas. Ela falava no telefone sobre outras casas, outros meninos. Você já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que passou? Conta aqui nos comentários. Vamos ler todos. Sua história pode ajudar outras pessoas. André pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número da polícia. Mas João segurou seu braço com força inesperada para alguém tão frágil. Pai, não. Ainda não. Os olhos do menino estavam arregalados, cheios de pânico. Ela disse que se eu contasse para alguém, ela voltaria. Ela disse que tem fotos. Que vai dizer que você me machucava, não ela. André sentiu o chão sumir sob seus pés. Fotos? Que fotos, João? O menino começou a tremer. Ela me fotografava. Quando eu estava chorando, quando eu estava no chão com fome. Ela dizia que estava juntando provas de que você era um pai ruim, que me deixava sozinho, que eu ficava assim por sua culpa. Cada palavra era uma lâmina. André largou o celular e segurou o rosto do filho com as 2 mãos. João, escuta, nada disso é verdade. Eu vou consertar isso, mas eu preciso que você me mostre tudo o que ela fez. João hesitou. Seus lábios tremiam. Então, com voz quase inaudível, o porão. O quê? Ela me levava para o porão quando eu desobedecia, tem coisas lá embaixo. André nunca usava o porão. Era um espaço que veio com a casa, um subsolo vazio que ele transformou em depósito de caixas antigas. A última vez que tinha descido lá foi meses antes da morte de Mariana, para guardar decorações de Natal. Ele pegou João no colo. O menino pesava absurdamente pouco, como carregar um passarinho, e desceu pela escada da cozinha que levava ao subsolo. A porta estava trancada. André nunca trancava aquela porta. Onde está a chave? Ela guardava no bolso, sempre. João murmurou contra o ombro do pai. André não pensou 2 vezes. Recuou e chutou a porta com toda a força. A madeira velha cedeu na 3ª tentativa, a fechadura estourando com um estalo metálico. O cheiro que subiu do porão fez André recuar. Mofo, umidade, mas havia algo mais. Algo químico, adocicado, nauseante. Ele acendeu a luz. A lâmpada fraca revelou uma escada de concreto descendo para a escuridão. André desceu devagar.
ainda segurando João, que agora escondia o rosto no pescoço do pai. O porão era maior do que André lembrava, e completamente diferente. No fundo, Vera havia montado uma espécie de escritório, uma mesa de plástico, uma cadeira, pilhas de papéis organizados em pastas coloridas, e na parede, um quadro branco com nomes escritos em caneta vermelha. André leu os nomes, o coração disparando. Laura, 8 anos, Brasília Miguel, 7 anos, Florianópolis. João, 6 anos, Curitiba Sofia, 9 anos, São Paulo Pedro, 5 anos, Porto Alegre. Havia mais, 12 nomes ao todo, 12 crianças. Ao lado de cada nome, anotações, datas, horários, valores em dinheiro e códigos. Material entregue, cliente satisfeito, renovar contrato. André sentiu o estômago revirar. Colocou João no chão com cuidado e caminhou até a mesa. Abriu a primeira pasta. Fotos. Centenas delas. Crianças chorando, assustadas, magras. João estava ali em pelo menos 30 imagens, mas havia outras crianças também. Meninos e meninas que André não conhecia, todos com a mesma expressão de pavor e exaustão. E na pasta seguinte, pior, conversas impressas, mensagens de celular entre Vera e pessoas identificadas apenas por apelidos. Dr. R, Madame S, cliente VIP 7. André leu uma das conversas, a bile subindo. O material do João está pronto. Ele finalmente quebrou ontem. Ficou perfeito. Manda o link? Perfeito, transferência feita. Quanto tempo até o próximo? André largou a pasta como se ela queimasse suas mãos. Ele olhou para João, que estava encostado na parede, os braços envolvendo o próprio corpo. João, ela filmava você? O menino assentiu, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Onde? Quando? No quarto. Quando eu chorava. Quando eu implorava por comida. A voz de João era um fio. Ela dizia que as pessoas gostavam de ver crianças chorando, que isso ajudava elas a se sentirem melhores. André precisou se apoiar na parede. As pernas não sustentavam mais. Ele havia deixado seu filho nas mãos de um monstro. Não apenas um monstro que o maltratava, mas alguém que comercializava o sofrimento dele. Ele pegou o celular de novo, mas desta vez foi até o fim. Ligou para a polícia. Ligou para seu advogado. Ligou para todos os contatos que tinha. E enquanto falava, enquanto dava o endereço, enquanto explicava o que havia encontrado, não conseguia parar de olhar para aquele quadro branco. 12 crianças, 12 famílias destruídas. E ele, médico respeitado, palestrante internacional, especialista em pediatria, não tinha visto nada. Quando a polícia chegou 20 minutos depois, André ainda estava sentado no chão do porão, segurando João no colo. O menino havia desmaiado de exaustão, mas seu corpinho continuava tremendo mesmo inconsciente. Os policiais desceram, fotografaram tudo. Um deles, um delegado de meia-idade com olhos cansados, ajoelhou ao lado de André. Doutor, vamos precisar levar tudo isso, e o senhor vai ter que depor. Ele olhou para João. E o menino também, quando estiver pronto. André assentiu incapaz de falar. O delegado pousou a mão no ombro dele. O senhor salvou seu filho hoje, e provavelmente outras crianças também. Mas André não se sentia como alguém que salvou ninguém. Sentia-se como alguém que acordou tarde demais, como alguém que confiou na pessoa errada, como alguém que falhou na única promessa que realmente importava. Quando subiram do porão, a casa estava cheia de policiais. Luzes azuis piscavam na rua. Vizinhos se aglomeravam do lado de fora. E André, segurando João nos braços, finalmente entendeu. A vida que eles tinham acabado. Tudo havia sido uma mentira. E reconstruir, se fosse possível, levaria mais do que justiça. Levaria algo que ele não sabia se ainda tinha. Tempo. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto comigo. Os primeiros 3 dias foram um borrão de delegacias, hospitais e advogados. André não dormiu direito nenhuma noite. Ficava acordado ouvindo os sons do quarto ao lado, onde João finalmente estava seguro, mas ainda gritava em pesadelos que o arrancavam do sono a cada 2 horas. No hospital, os médicos confirmaram o que André já sabia. Mas ouvir em voz alta doía mais do que esperava.
desnutrição severa, anemia profunda, múltiplas deficiências vitamínicas, sinais de estresse pós-traumático agudo. A pediatra, uma colega de faculdade de André, segurou a mão dele depois de examinar João e disse apenas: "Ele vai precisar de tempo, e você também." André não conseguiu responder, apenas assentiu. João passou por 5 entrevistas com assistentes sociais, psicólogos e delegados especializados em crimes contra crianças. André ficou ao lado do filho em todas, segurando sua mão pequena e fria, enquanto o menino repetia, com voz monocórdia, o que havia acontecido. Cada relato era uma faca. João falava como se estivesse descrevendo a vida de outra pessoa, sem emoção, sem raiva, apenas cansaço. Na terceira noite, André preparou jantar pela primeira vez em meses. Nada elaborado. Apenas arroz, feijão, frango grelhado e salada. Coisas simples que Mariana costumava fazer. Ele chamou João, que desceu as escadas devagar, segurando no corrimão como um idoso. Eles se sentaram à mesa em silêncio. André serviu o prato de João com cuidado, colocando pequenas porções. O médico havia orientado: reintrodução alimentar gradual. O estômago de João estava encolhido, acostumado à privação. João olhou para a comida por longos segundos antes de pegar o garfo. Começou a comer devagar, mastigando com cuidado, como se ainda esperasse que alguém aparecesse para arrancar o prato de suas mãos. André fingiu comer, mas não conseguia. Apenas observava o filho, memorizando cada movimento, cada expressão, tentando gravar na memória esse momento. A primeira refeição verdadeira em meses. "Está bom?" André perguntou, a voz saindo mais rouca que pretendia. João assentiu, mas não levantou os olhos do prato. "Você pode repetir se quiser, ou comer devagar. Não tem pressa, não tem regra." O menino parou de mastigar. Colocou o garfo de volta no prato com uma delicadeza quase cerimoniosa e finalmente olhou para o pai. "Pai, você vai me mandar embora?" A pergunta caiu na cozinha como um raio. André sentiu o peito apertar com tanta força que precisou segurar na borda da mesa. "O quê? João, não, nunca. Por que você está pensando isso?" "Porque eu contei. Ela disse que se eu contasse, você ia me odiar, que ia me mandar para o orfanato porque eu sou um menino problemático." André levantou da cadeira, rodeou a mesa e se ajoelhou ao lado do filho. Segurou o rosto pequeno de João com as 2 mãos, obrigando-o a olhar nos seus olhos. "João, escuta. Escuta bem. Você nunca, nunca vai sair da minha vida. Você é meu filho. Você é tudo o que eu tenho. E eu sinto muito. Eu sinto muito por não ter percebido, por ter deixado isso acontecer. Mas nada disso foi culpa sua. Nada." João começou a chorar. Não o choro silencioso e contido que André tinha visto nos últimos dias, mas um choro profundo, gutural, de alguém que finalmente se permitiu sentir. Ele se jogou nos braços do pai e André o segurou com força, sentindo os soluços sacudirem aquele corpo pequeno e frágil. "Eu tinha tanta fome, pai. Tanta fome." "Eu sei, filho. Eu sei. E nunca mais. Nunca mais você vai sentir fome de novo." Eles ficaram ali, no chão da cozinha, abraçados enquanto o jantar esfriava sobre a mesa. André acariciava o cabelo de João, fazendo o mesmo movimento que Mariana fazia quando o menino era bebê. E pela primeira vez desde a morte dela, André sentiu que Mariana estava ali, não fisicamente, mas em cada gesto de cuidado que ele finalmente estava conseguindo dar ao filho. Depois que João adormeceu, exausto de tanto chorar, André voltou ao porão pela primeira vez desde aquela noite. A polícia havia retirado todas as evidências, mas as marcas ficaram. As paredes ainda tinham os furos onde Vera havia pregado o quadro branco com os nomes. O chão de concreto estava manchado de umidade. André se sentou na escada e deixou as lágrimas virem. Chorou pela primeira vez desde o funeral de Mariana. Chorou por ela, pelo filho, por todos aqueles meses perdidos. Chorou pela confiança que depositou em alguém que não merecia. Chorou pelo médico competente que ele era para centenas de pacientes, mas que falhou completamente com o único paciente que realmente importava. Seu celular vibrou.
Uma mensagem do delegado. Dr. André, encontramos Vera. Ela estava tentando sair do país. Já está sob custódia. Conseguimos identificar outras 6 vítimas. Graças ao Senhor, várias famílias vão poder buscar justiça. André leu a mensagem 3 vezes. Deveria sentir alívio, satisfação. Mas tudo o que sentia era vazio. Vera presa não devolvia os meses roubados de João. Não apagava as cicatrizes, não curava os pesadelos. Ele subiu de volta para o quarto do filho e ficou parado na porta, observando João dormir. O menino estava encolhido em posição fetal, abraçado no urso de pelúcia que Mariana havia dado no seu último aniversário. Mesmo dormindo, havia tensão no rosto pequeno. As sobrancelhas franzidas, os lábios apertados. André entrou no quarto, puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Não ia dormir essa noite, nem na próxima. Talvez não por muito tempo, mas ia ficar ali, presente, vigilante, fazendo a única coisa que ainda podia fazer: estar presente. Ele estendeu a mão e tocou levemente o cabelo de João. O menino se mexeu, mas não acordou. Apenas relaxou um pouco, como se, mesmo dormindo, soubesse que não estava mais sozinho. E naquele quarto silencioso, iluminado apenas pela luz do corredor, André fez uma nova promessa. Não em voz alta, não para Mariana ou para Deus, mas para si mesmo. Nunca mais ia colocar nada, trabalho, dor, fuga, acima daquele menino. Nunca mais ia terceirizar o amor que só ele podia dar. Nunca mais ia confiar cegamente sem olhar, sem perguntar, sem estar presente. A jornada de volta seria longa. Mas eles tinham tempo, e agora finalmente tinham um ao outro. Se essa parte te tocou de verdade, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para a gente continuar trazendo histórias profundas como essa. 6 meses depois, a casa tinha voltado a respirar. Não era a mesma respiração de antes, aquela leveza que existia quando Mariana ainda estava viva. Era algo diferente, mais consciente, mais cuidadosa, como alguém que aprende a andar de novo depois de um acidente e percebe que cada passo importa. André havia reduzido drasticamente as viagens, cancelou congressos internacionais, recusou convites para palestras, delegou casos complexos para colegas de confiança. Agora suas manhãs começavam fazendo café da manhã com João. Suas tardes terminavam ajudando com a lição de casa. E suas noites eram reservadas para rituais simples: ler histórias, conversar sobre o dia ou apenas ficar em silêncio lado a lado no sofá. João engordou 12 quilos. As bochechas voltaram. Os olhos recuperaram o brilho. As olheiras desapareceram aos poucos, substituídas pela pele rosada de uma criança saudável. Mas as mudanças mais profundas não eram físicas. Ele voltou a sorrir. Não sempre, não o tempo todo. Mas quando sorria era real. A terapia continuava. 2 vezes por semana, João conversava com a Dra. Helena, uma psicóloga infantil especializada em trauma. André também fazia terapia, sozinho, porque ele precisava entender como havia falhado tão profundamente. Como tinha confundido ausência com provisão. Como tinha terceirizado o amor que só ele podia dar. Vera foi condenada a 28 anos de prisão. O esquema que ela coordenava foi desmantelado, resgatando outras 11 crianças de situações similares. 7 famílias prestaram depoimento. A mídia cobriu o caso por semanas. André deu entrevistas, criou uma fundação em nome de Mariana para ajudar famílias a identificarem sinais de abuso infantil. Mas nada disso importava tanto quanto o que estava acontecendo naquela tarde de sábado no jardim da casa. André e João estavam ajoelhados lado a lado na terra úmida, plantando rosas brancas. As mesmas que Mariana amava. As mesmas que ela plantou no dia em que João nasceu. "Pai, você acha que a mamãe teria gostado disso?" João perguntou, as mãos sujas de terra, os olhos fixos na muda pequena que segurava com cuidado. André olhou para o filho. Realmente olhou. Não de relance, não com pressa, mas com toda a atenção que um pai pode dar. Sua mãe teria amado isso, João. Ela sempre disse que flores são como promessas. Você planta pequeno, cuida todo dia e um dia floresce.
João assentiu, colocando a muda no buraco que haviam cavado juntos. Então a gente precisa cuidar, né? Todo dia. Todo dia. André cobriu as raízes com terra, sentindo o peso daquela frase. Não era só sobre flores. João limpou as mãos no avental de jardinagem, o mesmo que Mariana usava, e olhou para o pai com uma seriedade que não combinava com seus 6 anos. Pai, eu ainda tenho pesadelos às vezes. Eu sei, mas agora, quando eu acordo assustado, você está lá, e isso faz diferença. André sentiu a garganta apertar. Ele puxou João para um abraço, sentindo o corpo do filho, agora forte, agora saudável, aninhado contra o seu peito. Eu sempre vou estar, filho. Sempre. E dessa vez, André sabia que era verdade. Se você ficou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Talvez você também já tenha confiado na pessoa errada. Talvez já tenha se sentido culpado por não ter visto algo que estava bem na sua frente. Ou talvez você apenas entenda o que é tentar reconstruir algo que foi quebrado. A verdade é que histórias como essa acontecem. Não do jeito que queremos, não com avisos claros ou sinais óbvios. Às vezes, o mal veste roupas de bondade. Às vezes, quem deveria proteger é quem mais machuca. E muitas vezes nós só percebemos quando já é quase tarde demais. Mas existe algo que aprendi contando essa história. Nunca é tarde demais para estar presente. André não conseguiu voltar no tempo. Não apagou o sofrimento de João. Mas ele fez a única coisa que ainda podia fazer. Ficou. Escolheu ficar. Não como um médico brilhante, não como um profissional respeitado, mas como um pai imperfeito tentando acertar. E sabe o que isso significa para você? Se tem alguém que você ama, alguém que precisa de você, não amanhã, não depois do próximo compromisso, mas agora, escolha ficar. Escolha estar presente. Porque provisão material nunca vai substituir presença emocional. Dinheiro não abraça. Sucesso não escuta. E nenhuma conquista profissional vale mais do que olhar nos olhos de quem você ama e dizer: eu estou aqui, de verdade. Nem todo recomeço precisa ser perfeito. Alguns só precisam ser verdadeiros. Obrigado por assistir até o fim. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas são importantes. Se essa história falou com a sua alma, tem outro vídeo te esperando aqui no canal. Talvez ele também te encontre exatamente onde você está agora. Você não está sozinho. E se quiser continuar nessa jornada com a gente, é só clicar no próximo vídeo. A gente se vê lá.